Bem-vindos de volta! E agora o assunto é economia prateada e como os 50 a mais estão revolucionando o mercado de consumo. Para você ter uma ideia do potencial desse movimento, a ONU aponta que vai haver mais de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais até 2050. Hoje, aqui no Brasil, já existem mais idosos do que crianças com até 5 anos de idade. E se hoje 30 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos, em 2050 esse número vai chegar a 68 milhões. Outro dado importante. Um estudo da FGV indica que as pessoas com mais de 65 anos correspondem a 17% dos 5% mais ricos do país. E esse público está em busca de marcas que estejam atentas às demandas dos longevos. Então agora a gente vai conhecer mais sobre o assunto com a participação do diretor de Estratégia Econômica e Relações com o Mercado do Banco Safra, o Joaquim Levi. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Satisfação por poder conversar um pouco sobre essa economia prateada, da Silver Economy, que, como você falou, envolve daqui a pouco 2 bilhões de pessoas, daqui a alguns anos, ainda não chegamos lá, né? Mas está previsto aí que em 2050 vão ser 2 bilhões de pessoas, e hoje já tem 1 bilhão e 300, mais ou menos, ao redor do mundo. E no Brasil, como você disse, cada vez é um grupo etário e de consumidores mais importante. Então, um pouquinho para conversar sobre isso, eu preparei alguns slides, porque sempre é bom a gente ter uns números, né? Economista adora ter número para poder estar conversando. Então, tem essa apresentaçãozinha, vamos ao mar aqui para ver o que a gente tem de informação sobre essa economia. Então, aí está, olha só, aquela barrinha azul, né, à direita, em cada uma dessas datas, é o número de pessoas com mais de 60 anos ao redor do mundo. E aqui estamos hoje por volta de 1 bilhão e 300, e logo, com 2 bilhões de pessoas consumindo. Nos Estados Unidos, já agora, o número de idosos, e não tão idosos, 50 anos para mais, tá? Mas é a segunda metade da vida, vamos dizer assim, já corresponde ao número tão grande da população, e exatamente porque normalmente já tem uma renda, já tem um patrimônio, eles, se fossem considerados como uma economia independente, tá certo? Eles valeriam mais ou menos 8 trilhões de dólares. Tá? Quer dizer, a economia total americana são 20 trilhões. E só os que têm 50 anos a mais são 8 trilhões. Isso é muito mais do que a economia do Japão, da Alemanha, inclusive do Brasil, que está na casa mais ou menos de uns 2 trilhões, um pouquinho menos de 2 trilhões de dólares. Então, você vê o poder desse grupo etário em muitos países do mundo e aqui, notadamente, nos Estados Unidos. Mas não é só nos Estados Unidos, não. Tem um gráfico que é um pouquinho científico, esse da direita, que é essas bolas, mas o que eles estão mostrando nesse gráfico? Aqui é na Ásia, do outro lado do mundo. E lá o que a gente vê é o seguinte, obviamente tem o Japão, em que a gente já vê que o poder de compra dos idosos acima de 50 já é maior do que metade da economia total, tá certo? E outros países que estão vindo para crescer, tá certo? Eles, que nem a direita, onde você tem Singapura e Tailândia e tal, você, e mesmo a Índia, que ainda é um país novo, a velocidade com que os grupos de maior idade estão crescendo dentro da economia é muito grande, né? Essa siglazinha que tem aí é a taxa acumulada de crescimento do consumo desse grupo etário. Agora, o que é interessante, né? A gente às vezes pensa que as pessoas mais idosas só consomem comida ou às vezes remédios e coisas assim. Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e comparando com 30 anos atrás, o que eles viram é o seguinte, que mais cresce são interesses diversificados.
é educação. Cada vez mais as pessoas, em qualquer idade, estão querendo aprender. Estão querendo aprender sobre a internet, estão querendo aprender sobre os mais variados assuntos do mundo, tá certo? Também estão querendo viajar, que é aquela barrinha no gráfico da esquerda, né? Barrinha azul, também cresce, barra azul clara, mas elas gostam mesmo são de coisas novas. Obviamente, você vai gastar um pouco menos em roupa do que quando você gastava quando era mais novo, não necessariamente que você não vai querer comprar roupa nova, mas você tem a oportunidade de estar expandindo tuas coisas de interesse, né? E isso, eu devo dizer, não é diferente. Estou tentando aqui passar o slidezinho, deixa eu ver se eu consigo o próximo slide. Não estou conseguindo passar o slide. Vamos passar, tem esse, vamos passar o próximo. Não é diferente no Brasil. Então, no Brasil, tem essa mesma questão, dessa cesta muito variada, tá certo? Como eu falei, aprendizado, experiência, viagens, opções de investimentos, porque cada vez mais as pessoas que têm um patrimônio maior, elas sabem que, além de elas quererem transmitir aquilo para os descendentes, elas vão precisar ter que esse patrimônio dure por um período maior do que antigamente, né? Hoje você se aposenta 50, 60 anos, você ainda vai viver mais 30, 40, até mais anos, e, portanto, o patrimônio tem que acompanhar isso. E aí você fazer as opções corretas de investimento pode ajudar muito, né? E essa questão do investimento é interessante, porque eu estava falando sobre o papel dos idosos no consumo, mas ele também é muito importante no investimento e até para como que vai transformar o nosso mundo, né, a nossa economia, porque o investimento em diversos instrumentos, num fundo de investimento, num papel, numa coisa estruturada, que vai canalizar recursos para a gente estar crescendo, para o país estar crescendo, para o país estar se transformando. Aqui eu botei, por exemplo, esse exemplo das usinas eólicas, né? Que é para a gente ter aquela economia limpa, uma economia verde, que vai ser fundamental nos próximos anos. Pois é a poupança de cada um de nós, e a poupança particularmente das pessoas maduras, que vai estar ajudando a gente estar fazendo esse investimento, e a economia está crescendo e o país está aproveitando as suas vantagens nessa parte de energia limpa, que poucos países do mundo têm, mas que, para a gente aproveitar, tem que investir, tem que estar construindo painéis solares, eólica, etc. e tal. E também a gente mostrou aquele gráfico ao redor do mundo, eu tenho certeza que muitos já devem ter visto o gráfico aqui também do Brasil, né? A proporção das pessoas com mais de 60 anos na população total. A gente vê que daqui a pouco a gente vai estar alcançando 30%. Hoje, a gente ainda está com pouco, está por volta de 15%. Vai dobrar a proporção da população como um todo que vai ter mais de 60 anos. E se você fizer uma outra maneira de ver isso, e daí que é tão importante investir, você vai ver que a relação da população com mais de 60 anos, da população com entre 15 e 59 anos, também ela vai se transformar, ela vai ficar cada vez maior, você vai ter cada vez menos pessoas nessa faixa mais de trabalho do que pessoas já na faixa mais madura, né? Foi mencionado há pouco que a gente já tem mais idosos do que crianças, mas também, daqui a alguns anos, a gente vai ter um número de pessoas acima de 60 anos, que eu não sei se a gente vai continuar a chamar de idoso, em relação a de 15, 59, que está mais na força de trabalho. Então, para a gente poder manter um padrão de conforto, de tranquilidade e tal, a gente vai ter que aumentar a produtividade do trabalho, ou seja, uma pessoa vai poder estar sustentando mais, produzindo mais, para poder atender quem está podendo agora, está aposentado, etc. Você só consegue fazer isso através do investimento. Então, saber investir bem é uma coisa que afeta não só o retorno individual, mas também a capacidade da economia estar dando, vamos dizer assim, aumentando a produtividade, de forma que, com uma proporção
da população em idade de trabalho menor, você consiga dar conforto para todo mundo, jovens, na meia-idade, maduros, etc. Aqui eu vou mostrar de uma maneira um pouquinho diferente aquilo que eu falei. Então, a gente vê aqui a população do Brasil, eu botei aqui em diversas coisas, né? Começa do mais verdinho, que são as crianças, né? Até a população bem prateadinha lá, que são os que têm mais de 80 anos. E a gente vê exatamente o que tinha no gráfico anterior, que aquilo que está ali perto da chave dá 30% da população, e que vai crescendo, enquanto que a população de outra idade vai até diminuindo em números. Todo mundo já viu essa pirâmide, né? Que mostra a mesma coisa também. Então, uma coisa que a gente falou é de você ter o rendimento na idade mais velha. É lógico que a aposentadoria é super importante, e daí que foi importante a gente ter reforma de aposentadoria, etc., para poder dar possibilidade de todo mundo ter tranquilidade no futuro. E essa massa real, quer dizer, quanto que a gente tem de recursos, você vê que todo ano vai crescendo, ou seja, como foi dito, a população com mais idade vai tendo mais recursos, vai poder auxiliar, inclusive, o resto da família, né? Quantos avós hoje pagam para os filhos poderem estudar, se tem mais recursos, até estudar no exterior, etc., que é uma coisa que dá sempre muita satisfação. E a gente descobre o quê? Que hoje, cada vez mais, o poder de compra desse grupo também está refletido em como que estão conectados, né? Então, você tem 90% das pessoas maduras já têm um celular, estão na internet, e muitos continuam trabalhando fora, alguns por necessidade, outros para exatamente manter aquela vitalidade. E, em geral, eles estão em famílias que têm uma renda até mais alta, né? Então, você vê que apenas quer dizer, na verdade, 1/5 das famílias mais ricas são aquelas que são cabeçadas e que têm idosos. E, na verdade, são poucas as famílias de baixa renda que são famílias de idosos, até porque mesmo entre as camadas com menos poder aquisitivo, hoje, felizmente, você tem renda mínima, você tem aposentadoria que ajuda a fazer. Então, vê só, a gente estava falando sobre a questão de trabalho. Muita gente continua trabalhando, muitos por necessidade, outros porque querem se sentir produtivos, querem ajudar a família. Nos Estados Unidos, tem algumas contas que mostram que o trabalho das pessoas aposentadas em grupos voluntários, em conselhos, etc., vale literalmente centenas de bilhões de dólares, em que, mesmo depois de formalmente aposentado, as pessoas mais maduras estão contribuindo para a economia. E muito importante, quando a gente fala da economia como um todo, também ver a questão da saúde. O gasto pessoal não é um único gasto, mas a gente tem que ser muito transparente. Você cuidar de si próprio é muito importante cada vez que você vai adquirindo maior idade. E aí a gente vê que a principal coisa que a gente procura é estar protegido contra o aumento do custo dessas despesas. Mais uma vez, você conseguir investir bem a sua renda, de tal maneira que você tenha segurança no retorno, é muito importante para a gente chegar a vamos dizer, uma vida de conforto, de segurança e também de liberdade, para poder estar gastando o dinheiro que a gente tem de uma maneira realmente que não dê aquela recompensa, que é recompensa emocional, né, que os americanos chamam de rewarding. Então, aqui, muito rapidamente, mas eu acho que com uma variedade de informações que demonstra a contribuição desse grupo etário cada vez maior para a economia. E aí o que é importante é o quê? A gente saber adaptar os nossos negócios para atender essas demandas. A gente tem que ter o produto adequado, o produto que, por exemplo, vou falar do setor financeiro que eu conheço melhor e que é onde eu estou envolvido hoje. Mas você ter um produto, por exemplo, que permita você acessar um mercado diferente, que tem uma diversificação de carteira, ao mesmo tempo te dê uma garantia
de que o teu capital está protegido, isso é super interessante. Tem alguns produtos que chamam POI, que é um certificado de operação estruturada, que é desenhado exatamente para fazer isso. Então, por exemplo, pode ser de 2, 3, 5 anos, ele vai permitir, por exemplo, eu investir em energia limpa nos Estados Unidos, tem grandes empresas internacionais, empresas da Europa, da Ásia, que estão na energia limpa, ou então em tecnologia, tudo isso, mas garantindo que se a bolsa amanhã cair, eu estou protegido, meu capital está protegido. Então, tem muitas maneiras de a gente estar olhando para coisas que são diversificadas, novas, diferentes, mas tem aquele nível de garantia que, obviamente, quando a gente está numa fase mais madura da vida, a gente também procura para ter a segurança de que a gente viveu o melhor possível e também deixou o melhor para os nossos descendentes, que, na verdade, é a coisa mais gostosa e mais importante que a gente tem na nossa vida. Tudo bem, prazer em tê-lo aqui nesse primeiro dia da nossa longevidade. E, aliás, lembrando o fato que o senhor acaba de citar, de ter passado dos 60, agora se é 60 a mais, está definitivamente dentro do nosso target aqui da longevidade e da Silver Economy. Ministro, eu queria aproveitar para fazer um comentário rápido com o senhor, especialmente porque o senhor tem uma experiência muito grande fora do Brasil. Alguns países, a Europa como um todo, mas em alguns países europeus, de uma forma especial, eles já estão colhendo o bônus da longevidade, que é a Silver Economy. Ela vem na sequência daquilo que nós estamos falando muito hoje no Brasil, que é a longevidade. Ela é o segundo passo. Um desafio aqui no Brasil é fazer com que a Silver Economy, a economia prateada, seja percebida também pelas secretarias de economia, pelo Ministério da Economia. A longevidade ela não é só saúde. A saúde ela está andando bem, ela não é só o lado social com as dificuldades que nós temos, mas também está caminhando. O importante é que a gente conseguisse, ao longo dos próximos anos, que a Silver Economy fosse percebida como um movimento econômico importante para a sociedade. Com certeza, eu acho que essa sensibilidade é muito importante. Como você muito bem falou, né? Tem muitos países, inclusive no próprio Japão, né? E Isso. outros países que estão mais avançados nessa carreira, mas vai ser para todo mundo. Eu acho a capacidade não só de poder de compra, né, como eu mencionei, mas também de poder de poupança, ou seja, você facilitar os investimentos, é muito importante. Aqui no Brasil a gente tem alguns instrumentos financeiros, vou falar um que foi um pouquinho da minha época, já tem mais tempo, mas, por exemplo, a gente tem a pensão, né, o fundo de previdência privada aberta, né? É um negócio super bacana, porque você sabe que você pode tirar ao longo da vida, pagando depois de certo tempo imposto de renda mais baixo, e também no futuro, quando aquilo vai passar para os seus descendentes, você não passa em inventário, não passa em nada. Então, você vê, é um tipo de exemplo de uma iniciativa, por que eu estou falando? Que foi feita há algum tempo, a gente participou da construção disso, mas ela dá um produto que não custa ao governo fazer, mas dá uma tranquilidade para as pessoas que estão investindo e dá vamos dizer assim, tira a burocracia, que é uma das grandes vantagens, e a gente aqui no Safra tem vários PGBLs, é que você não precisa passar pelo inventário. Então, parece uma pequena coisa, mas tem um efeito muito bom. Então, a gente puder fazer outros produtos, tanto financeiros, quanto, por exemplo, em viagens, em educação, N setores que uma pessoa madura hoje tem interesse, coisas que respondem a demandas específicas, porque a gente tem demandas diferentes, mas não precisam custar muito dinheiro e também tem que ser uma coisa, fáceis de serem entendidas. Desenhado. Porque aí todo mundo se interessa. Olha, queria agradecer a sua presença conosco na data de hoje, agradecer ao Banco Safra, que hoje é nosso patrocinador master, juntamente com a Unimed, o Sistema Unimed Nacional, e esperamos tê-lo aqui no ano que vem com um evento voltando a ser presencial, para que a gente trabalhe nos dois níveis, presencial e digital. Foi muito bom tê-lo conosco, ministro Joaquim Levy. Muito obrigado, e vamos até o ano que vem. Parabéns pela iniciativa, tudo de bom a todos.
Muito obrigada, ministro, muito obrigada, Francisco Santos, que esteve aqui conosco nesse finalzinho aí de palestra, né? A gente pede até perdão aí que tivemos um contratempo técnico, mas já tudo foi restabelecido. E eu gostaria de saber o seguinte: estão gostando aí da Maratona Digital? Que tal você interagir com a gente? Tem ali no YouTube, você pode mandar suas mensagens, suas perguntas. Os canais aí estão abertos para interação com o nosso público e muita coisa ainda vai rolar, tá certo? Logo depois do intervalo, vou dar um teaser. A gente vai dar início ao 3º Congresso Unimed da Longevidade, sob o comando do nosso querido Odilon Wagner, talentosíssimo. Já está aqui ao meu lado, mas não aparece ainda daqui a pouquinho. Ele vai comandar uma programação para lá de especial. Para adiantar, ouve só, a gente vai ter a participação da atriz e comunicadora Bruna Lombardi e também da psicanalista Regina Navarro Lins, entre outros. Não dá para perder, né? Continue aí com a gente volta já já.